Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã de terça-feira. E hoje estamos no dia 2 de dezembro do ano 2025. 2 de dezembro do ano 2025. Estamos já na contagem regressiva do ano 2025. Graças a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Graças ao Senhor porque Ele é fiel, porque Ele permanece para sempre. Agradecemos a Deus pela sua misericórdia, pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua graça. Agradecemos ao Senhor por este novo dia de vida que Ele nos dá. Por poder ter deitado, poder ter dormido, descansado e hoje estar aqui para trazer uma palavra de Deus para todos vocês. Sou o pastor Juan Teixeira e estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Estamos dando uma estudada no começo do reinado de Salomão, o homem mais sábio da história da humanidade. Mas antes de ele pedir sabedoria a Deus, também ele já tinha sido instruído pelo seu pai Davi. Davi, o seu pai, vai aconselhá-lo, vai dar-lhe direção, tudo no que se refere ao Senhor Deus Todo-Poderoso e algumas outras coisas que ele deveria fazer que Davi não fez, mas deixou para ele, delegou essa autoridade para ele, para que ele pudesse fazer. Principalmente naquilo que se refere aos inimigos do rei Davi. Mas o principal conselho que Davi vem dar ao seu filho, bom dia, Maria, que Deus abençoe poderosamente sua vida, sua casa, seu esposo, seus filhos, Deus abençoe poderosamente. Nós encontramos no capítulo número 2 de Primeira de Reis, os conselhos de Davi a seu filho Salomão. O primeiro conselho, vamos ver no capítulo número 2, a partir do verso número 1. E aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te e sê homem. Guarda a ordenança do Senhor Deus para andares nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor no trono de Israel. E logo continua o rei falando: e também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, o que fez aos dois chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter,
os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em tempo de guerra, e pôs o sangue de guerra no cinto que tinha nos lombos e nos sapatos que trazia nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cães desçam à sepultura em paz. Porém, aos filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de beneficência e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se chegaram a mim quando eu fugia por causa do teu irmão Absalão. E também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim de Baraum, que maldisse com maldição atroz no dia que ia a Manaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que eu não mataria a espada. Mas agora não tenhas por inculpável, pois és homem sábio, bem saberás o que has de fazer para que faças com que as suas cães desçam à sepultura com sangue. Estes são os conselhos de Davi. E vamos tomar um nome deste grupo. 3 pessoas que Davi, ou melhor dito, vamos começar, como se diz, pelo começo. O conselho de Davi, de Salomão, servir ao Senhor, de não se apartar da lei de Moisés, não se apartar da palavra de Deus, para que tudo que ele venha fazer venha prosperar. Isto me lembra também a Josué, quando o próprio Senhor Deus fala com Josué, dizendo para ele o que ele deveria de fazer. Entre outras coisas, que não se apartasse da sua boca também o livro da lei. A palavra de Deus deve de ser o nosso sustento. A palavra de Deus é a que nos guia, é a que nos ilumina, é a que nos dá sabedoria. Entenda isto de uma vez por todas. Entenda isto de uma vez por todas. Que a palavra de Deus, ela é capaz de mudar o coração de um homem. A palavra de Deus, ela é capaz de mudar a mente de um homem. A renovação da mente que fala lá em Romanos capítulo 12, verso número 2. A palavra de Deus tem esse poder transformador. Transformador. Porque tem pessoas que sempre estamos chegando no final do ano, mas sempre estão no mesmo problema. Sempre estão na mesma situação. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus como a sua guia absoluta. Mas elas dizem acreditar em Deus, elas dizem servir ao Senhor, elas dizem que até congregam, mas até hoje não se viu mudança alguma no caráter dessas pessoas. Não se vê mudança alguma no caráter dessas pessoas. É notável que ainda não mudaram de vida e que continuam com os mesmos pensamentos mesquinhos. Para poder ter uma mudança, devemos de seguir o conselho de Davi. Guarda a ordenança do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para guardares os seus estatutos. Anda nas ordenanças do teu Senhor. Esse é o conselho de Davi
para Salomão, que vai começar a reinar agora em Jerusalém, sobre Israel. Ele está sendo colocado como rei sobre Israel. Agora, Salomão vai ter que agradar a todo mundo? Não. Ele vai governar para todo Israel, mas ele não vai agradar a todo Israel. Assim como qualquer governante em qualquer lugar do mundo, ele governa para a sua nação, para o seu município, enfim, mas não agrada a todo mundo. Aí Davi também vai deixar algumas ordens para ele. A primeira é que Joabe vai ter que ser executado. E este outro homem chamado Simei, filho de Gera, também vai ter que ser executado. Porque os dois cometeram delitos. O primeiro, o próprio rei vai dizer que em tempo de paz ele quis vingar-se daquilo que aconteceu em tempos de guerra. Lembremos que Absalão, o próprio filho de Davi, o perseguiu e quis matar o seu próprio pai. Agora, também nesse contexto todo, aparece este personagem Simei, que foi aquele que em Manaém saiu e amaldiçoou a Davi. Também a este agora ele vai receber o galardão de uma decisão equivocada que ele tomou. Toda decisão que nós tomamos, nós vamos ter uma consequência. E as pessoas não percebem isso. Não percebem isso e às vezes tomam decisões alocadas, vamos dizer assim. E depois vão verem as consequências. Mas tampouco vão quererem assumir a sua culpa. A culpa historicamente, ancestralmente, sempre vai ser do outro e não nós. O ser humano tem o costume de não assumir as suas responsabilidades. Mas não basta, falando de um cristão, de um discípulo de Cristo, não basta assumir o seu pecado, a sua responsabilidade, se não existir arrependimento no coração. Não basta eu reconhecer que errei, mas tem que ir acompanhado de arrependimento. Se não tiver arrependimento, absolutamente nada vai acontecer na nossa vida. Mas aí também temos um terceiro personagem. E esta é a recomendação de Davi, é que eles sempre estejam sentados à mesa do rei, a sua geração. Os filhos de Barzilai. Quem é este homem chamado Barzilai? Onde ele surge? O que ele fez a favor de Davi? Isto cada vez reafirma mais a minha tese de que aquilo que nós fazemos hoje vai marcar a nossa geração para sempre. Aquilo que nós fazemos vai marcar a nossa geração. Imagina lá no futuro, já quando não estejamos mais sobre esta terra. Como disse Davi, vamos pelo caminho de todos os homens. E que alguém diga para o seu neto, para o seu bisneto, teu avô,
tua avó foram isto, foram aquilo, falando mal do seu avô ou do seu bisavô ou do seu próprio pai, por decisões equivocadas que tomamos aqui nesta terra. Temos falado muito em decisões estes dias, porque é uma realidade. Detrás de uma decisão que eu tomo, depois vai ter uma consequência. Depois de uma decisão que eu tomo, vai ter uma consequência. Ontem, olhando nas redes sociais, vi um comentário bastante engraçado, falando assim: se escondem detrás da Bíblia. Se escondem detrás da Bíblia. Então fiquei pensando nisso. Se escondem detrás da Bíblia, se escondem detrás da palavra de Deus. Isto é uma realidade de muitos que usam a palavra de Deus para poder ocultar ou para aparentar algo que realmente não são. Mas e que dos outros que falam isto? Eles se escondem detrás de quê? Tem muitas pessoas que se escondem detrás de uma falsa moralidade. Se escondem detrás de uma falsa moralidade. E eles são os donos da ética e dos bons costumes. Mas aquilo que eles fazem marca as suas vidas. Vivem uma vida de ilusão, uma vida de fantasia, considerando-se eles próprios a si mesmos como justos e colocando-se no lugar de promotor e de juiz, julgando aos demais. Isto aconteceu com Joabe, isto aconteceu com Simei e Barzilai. Qual é a história deste homem chamado Barzilai? Também Barzilai, estamos no capítulo número 19 de 2 de Samuel. Também Barzilai, o gileadita, desceu a Rejolim e atravessou com o rei o Jordão para acompanhar o outro lado do Jordão. E era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. E ele tinha sustentado ao rei quando tinha sua morada em Manaim, porque era grande homem. E disse o rei a Barzilai: atravessa o rio comigo e sustentar-te-ei em Jerusalém. Estamos falando de um homem que socorreu, que esteve auxiliando ao rei Davi quando ele era perseguido pelo seu próprio filho Absalão. Este homem, Barzilai, ele tinha crédito com o rei. Este homem tinha feito o que era reto. Ele estava agora também colhendo o fruto das suas ações. O mesmo rei Davi, em seguida que ele começou a reinar, ele pergunta se tem alguém da casa de Saul e vai trazer para o palácio do rei a Mefibosete, filho de Jonatas, que vivia em Lodebar, o menino aleijado, para sentar-se à mesa do rei. Davi sempre honrava aquelas pessoas que honravam ele. É um princípio bíblico. Se nós queremos honra, devemos de dar honra também.
é um princípio. Não sei se você entende o que é honra, de honrar alguém. Este Barzilai socorreu ao Senhor, a Davi. E ele marcou uma grande diferença. E ali então está Davi agora falando para ele que a sua geração, seus filhos, possam estar sentados na mesa do rei. Veja que privilégio. Veja que privilégio estão tendo os filhos de Barzilai. Sua geração, sua descendência. Por quê? Porque lá atrás, Barzilai fez o que era certo. Ele honrou ao Senhor. Ele honrou a Davi como o rei de Israel, como o ungido do Senhor, como alguém que Deus tinha colocado no comando de todo Israel. Não assim, por exemplo, o fez Simei. Esse homem amaldiçoou ao rei, jogou pedra ao rei, quando ele vinha cansado, quando ele vinha entristecido. Imagine um pai sendo perseguido pelo seu próprio filho, porque Absalão queria o reino. E ainda este homem sai a trazer insultos, a jogar pedras sobre Davi. O mais fácil que existe para o ser humano é jogar pedras nos outros. Isso é o mais fácil que existe para o ser humano. E a outra coisa também é não assumir a nossa própria culpa, não assumir a nossa própria responsabilidade. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos, diante de Deus e diante dos homens. Se nós um dia chegássemos a entender isto, de que nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, e não pelos atos do meu irmão, do meu vizinho, do meu amigo, a fofoca acabaria. E passaríamos a cuidar mais da nossa própria vida. Passaríamos a ter mais cuidado com aquilo que sai da nossa boca, porque está atesourado no nosso coração. Isso também nos leva a outro raciocínio. Então o nosso coração não foi transformado. Jesus não está no nosso coração. A presença do Espírito Santo de Deus não está no nosso coração. Pois o próprio Jesus disse que aquilo que sai da nossa boca é o que nós temos no nosso coração. E as palavras, primeiro, elas se geram na nossa mente. Então, quando proferimos palavras de maldição, como no caso desse meio, quer dizer que a nossa mente não é renovada. Quer dizer que nós temos uma mente corrupta. Quer dizer que nós temos uma mente infectada pelo pecado, que ainda não foi restaurada, que ainda não foi transformada. Agora, fazendo um paralelo entre Simei e Barzilai, Barzilai honrou a Davi, reconheceu a Davi como o rei de Israel, o socorreu, o ajudou, o sustentou, o guardou, conversou com ele, esteve junto com ele. E tal é assim que na volta de Davi para Jerusalém, Barzilai ali estava com ele. E o convite do rei: vem sentar-te à minha mesa. Agora, temos outro rei que está fazendo esse mesmo convite para você, para sentar-se à mesa do Pai.
para sentar-se com ele. Está ao lado dele. E esse rei se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele conquistou a sua coroa. Ele conquistou a sua coroa. Sua primeira coroa foi uma coroa de espinhos, sofrimento, angústia, sangue no seu rosto, nos seus olhos, sangue derramado numa cruz. Foi ali onde ele começou o seu trono. O descendente de Davi, Jesus Cristo de Nazaré, começou o seu reinado numa cruz. Ali ele estava pendurado. Agora, ali também nós podemos observar uma mente transformada, um coração transformado, cheio da presença de Deus. E você pode até dizer, mas era Jesus. Porém, Jesus era tanto homem como nós somos. Ele se fez homem. E ele não se utilizou de nenhum dos seus atributos divinos. E ali naquela cruz, olhando para aqueles que estavam ali, falando injúrias, insultando, gritando qualquer tipo de barbaridades, a palavra que saiu da boca dele foi: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E quando nós somos injuriados, o que sai da nossa boca? Aquilo que tem no nosso coração. É simples. Davi aconselhou a seu filho a caminhar debaixo da glória de Deus. Davi aconselhou ao seu filho a não afastar-se da palavra de Deus. Bom dia, Ever, lá na cidade de Taquarembó, Uruguai. Que Deus abençoe tua vida nesta manhã. Um grande abraço a Jane e a toda a tua descendência. Que Deus venha abençoar a cada um de vocês aí na cidade de Taquarembó. Então, meus amados, que conselhos damos nós para os nossos filhos? Falamos do livro da lei para os nossos filhos. Falamos da palavra de Deus para os nossos filhos. Ensinamos a nossa geração a palavra do Senhor. Estamos fazendo nós uma palavra do Senhor. Nós estamos instruindo-os do caminho da verdade e da vida. Davi vem dar todo este conselho ou estas ordenanças a Salomão para que ele viesse prosperar. Porque detrás da palavra de Deus estão as promessas de Deus. Porém, se a palavra não está no meu coração, as promessas não vão estar presentes na minha vida. A palavra de Deus deve estar no nosso coração. Devemos de transmiti-la para nossas gerações. O rei Salomão, ele vai se converter num dos homens mais sábios da história da humanidade. Mas ele teve um bom pai. Ele teve alguém que soube aconselhar. Ele teve alguém que adorava e servia ao único Deus verdadeiro. O maior testemunho que nós podemos dar da nossa conversão é dentro do nosso lar, na nossa casa. Filhos, netos, esposo, enfim. Como está
a sua vida hoje, nesta manhã de 2 de dezembro do ano 2025, na presença do Senhor. Ou melhor dito, você tem caminhado na presença do Senhor? Você tem caminhado debaixo da sombra do Onipotente? Como está a sua vida espiritual? Como está a minha vida espiritual? Devemos de analisar a nossa vida dia tras dia. Todos os dias devemos de nos arrepender de alguma coisa. Não podemos somente reconhecer o nosso erro, devemos nos arrepender. Simei, Joaida, talvez tiveram a oportunidade de arrepender-se daquilo que tinham feito e ir falar ao rei. Mas o final deles foi a morte, e a morte violenta. Ainda temos tempo de nos apresentar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e confessar nossos pecados e que venhamos arrepender-nos verdadeiramente e que nosso coração venha a ser mudado verdadeiramente. Então, teremos a vida eterna. Agora, se isto não acontecer, teremos também a morte eterna no lago que arde com fogo e enxofre. Pai amado e meu Deus do céu, nesta manhã, Senhor, estamos na Tua presença, meu Deus. Senhor, apresentamos nossas vidas diante de Ti nesta manhã. Deus meu e Senhor meu, viemos a pedir-te perdão por nossos erros, por nossos pecados, por nossas decisões erradas, equivocadas, meu Pai. Senhor, que Tu venhas perdoar as nossas vidas e restaurar-nos, Senhor Deus. Que Tu venhas trazer restauração na nossa casa. Senhor, que Tu venhas olhar para os nossos filhos, que Tu venhas olhar para a nossa geração. Meu Deus, que nossa geração venha a ser uma geração bendita do Senhor. Que venha a ser abençoada para o Senhor, guardada pelo Senhor. Ensina-nos, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, para que nós possamos caminhar em integridade, em retidão, diante da Tua presença, meu Pai. Senhor, que a Tua palavra não se afaste da nossa boca, que possamos meditar nela de dia e de noite, para que tudo venha a sair bem nas nossas vidas. Meu Deus, que este dia venha a ser um dia abençoado. Venha abençoar aqueles que estão conectados conosco, aqueles que vão assistir a esta transmissão mais tarde. Pai Santo e Deus de amor, eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados irmãos. Logo, quando sejam 20 e 30 horas, estaremos com a nossa transmissão em espanhol. E amanhã, quando sejam 7 horas da manhã, estaremos novamente aqui com a Bíblia, o mate e o amanhecer. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.